E aí, como é que você tá? Tudo certo? Mais um podcast aqui do Mundo Incrível no nosso canal do YouTube. Fico muito feliz que você esteja aqui conosco. E hoje eu quero dizer que, não que das outras vezes não, porque eu tenho alegria, eu acho que eu sou um pouco seletivo, um pouco chato em relação a isso, de simplesmente convidar pessoas em que eu acho que tem uma mensagem para passar, e muito além disso, né? Porque às vezes a pessoa em si, o trabalho, a fala dela não condiz, não é congruente. E eu sempre tenho esse cuidado de trazer pessoas que eu acredito, que eu vejo uma luz, uma verdade, uma sinceridade. A gente teve semana passada aqui o professor da PUC aqui no Rio Grande do Sul, que está fazendo um doutorado sobre felicidade, um papo super bacana. Semana retrasada, o Felipe, que é nutricionista, Felipe Reis, falando sobre jejum, vegetarianismo, veganismo, alimentação saudável. E hoje eu trago aqui uma pessoa que regula de idade comigo, e eu acho que aconteceu com ele o mesmo fenômeno que de alguma forma acontece comigo na Rádio Inverso, de pessoas que acompanham o nosso trabalho, se mantêm mais quietinhas, não mandam mensagem, e depois de um certo tempo se manifestam e a gente vem a conhecer. O trabalho do Sérgio Dal Horto, que está aqui conosco, eu já vou passar a bola para ele. Eu conheci ele no primeiro mês em que eu saí de casa. Eu cheguei em Floripa com uma mochila nas costas, achando que no primeiro dia que eu chegasse eu ia ter um lugar para morar, e descobri que não era bem assim. Passei minha primeira noite na rua. Demorei 2 semanas para achar um lugar para dormir, consegui um computador com alguém, não sei de onde, e pelas recomendações do YouTube me surgiu um cara. Eu não me lembro agora qual foi a primeira música, eu acho que era Inimigo do Silêncio, e eu naquela época estava lá, tentando me conhecer melhor, tentando entender meu lugar no mundo, e eu ouvi uma música, me identifiquei pra caramba, ouvi outra, me identifiquei pra caramba, e passou a ser a minha playlist principal, as músicas do Sérgio. E 7 anos depois desse meu primeiro encontro com ele, pra ele eu era mais um ouvinte, mais um acompanhante do trabalho dele, mas que ele não sabia da existência. Eu tenho a oportunidade de receber ele aqui e trocar uma ideia. Então, antes de dar as boas-vindas, eu quero agradecer, Sérgio, pelo tempo e pela música, porque eu acho que a gente se coloca nas canções, no nosso trabalho, na arte, meio que para tentar caber no corpo, esse vazio existencial que a gente projeta na vida para dar sentido e significado à nossa existência. Na tua forma de fazer com a tua música, me tocou, assim como toca milhares de pessoas, e eu te agradeço, porque em muitos momentos tu foi uma companhia, um amigo, mesmo sem saber que era. Muito obrigado, viu? Fala, Toninho. Fala toda a galera que acompanha. Cara, uma honra muito, muito grande estar podendo falar aqui com vocês, principalmente por saber que é um lugar de exposição de ideias, em que quem vem aqui vem com a mente aberta para as novas opiniões, para discutir, sem imposições, sem nada disso, né? Te agradeço muito mesmo pela mensagem, principalmente por você gostar do som, ter se identificado, né, irmão? Isso aí é o verdadeiro sucesso do trabalho que a gente faz. Acho que você experimenta isso da mesma forma com o que você vem fazendo. É o que faz a gente feliz. Quando faz alguém feliz, vale 2 vezes mais, né? Olha, né? Exatamente. Oh, que bom. Meu velho, a gente tem várias coisas para conversar aqui. Até quero saber também de ti, como é que tu está vivendo esse momento pandêmico tão cansativo, tão estressante, com tantas incongruências em relação a comportamento e aquilo que deveria ser feito. Mas antes da gente chegar nisso, eu queria que tu pudesse dividir com a gente um pouquinho mais da tua trajetória, da tua infância, da tua relação com os teus pais, da tua educação, meio que uma linha do tempo, para a gente entender a tua caminhada até chegar no Sérgio de hoje, em que a gente tá batendo esse papo aqui no Mundo Incrível. Massa demais. Cara, Toninho, é o seguinte, eu sou o único músico em uma família onde a maioria das pessoas ocupam cargos tradicionais. Sejam eles cargos públicos ou, sei lá, advogados, engenheiros. Eu sou o único cara que, de alguma forma, converteu para arte.
E isso se deu, assim, por dois fatores que eu considero chave na parada. O primeiro deles é porque a minha avó era uma mulher muito religiosa, católica. Ela é ainda. Inclusive, é um dos meus grandes medos da pandemia, porque amo demais. Cara, sempre foi muito da igreja e tudo mais, e tinha o sonho de ter um neto que tocasse na igreja. Essa é a verdade, assim, da história. E ao mesmo tempo, eu manifestava em encontros de família. Tinha uma casa de uma tia mais distante da gente que ela tinha um piano abandonado. E toda vez eu colava naquele piano, isso com 6, 7 anos de idade. Cedinho. E é engraçado, mano, porque eu tenho fotos, assim, de bebê mesmo, a partir de 3 anos, 4 anos, sempre com fones de ouvido. E meu pai sempre gostou muito de música. Apesar dele não ser músico, assim, ele sempre gostou muito de rock internacional. Então, a vida inteira foi crescendo ouvindo, sei lá, Pink Floyd, Zé Ramalho, Queen, U2, todas essas referências. Enfim, acabou que nessa história, minha avó deu tocar nos pianos, nesses encontros de família, minha avó querer que eu tocasse em igreja. Ela contratou um professor que era o cara que tocava na igreja, inclusive, para me dar aulas de violão. Isso quando eu tinha meus 8 anos, 9 anos, por aí. Uhum. Cara, acabou que eu fiz mais ou menos 1 ano de aula com esse professor. Larguei, mas nunca larguei o violão. Esse foi o ponto. Eu larguei, nem lembro por quê, mano. Sinceramente, mas enfim. Não tive mais aulas de violão a partir desse momento. E comecei a sozinho tocar, a querer tirar as músicas. Sempre gostava muito de DVD ao vivo. Eu lembro que eu via mais DVDs ao vivo de bandas, assim, do que próprios desenhos em si na época e tal. E cara, além dessas influências desses DVDs, eu comecei a participar muito na escola, porque sempre tinha influência de coisas musicais, né? Apresentaçãozinha no intervalo e não sei o que. Eu sempre fui o cara que começou a se envolver nisso. Uhum. Mas não tinha ainda a coisa da composição em si. Gostava muito da ideia do palco, do artista, da performance. Era o que brilhava muito os meus olhos. Gostava muito de Michael Jackson, achava um absurdo o cara dançando. Eu acho sensacional até hoje. Cara, aquilo quando eu era criança, mano, me encantava, porque aquilo pra mim era fora do humano. Sim. Né? E aí comecei a fazer umas musiquinhas bem quando coincidiu uma época de um concurso. Isso eu devia estar no ensino fundamental ainda. Concurso de músicas na escola. Na minha escola eu estudei no Colégio Marista. Isso vale a pena a gente fazer uma ressalva para continuar na música, porque é muito importante dentro da minha composição. Sempre fui um cara, mano, assim, que não posso reclamar da minha situação, classe média. Só que eu sempre vivi num limiar muito engraçado. Porque estudava num colégio particular bom, mas, mano, eu era o cara que não tinha dinheiro pra galera que tinha grana, e era o cara que tinha grana pra galera que não tinha grana. Tô ligado. Então, mano, você se coloca num limiar que você não sabe direito aonde que você tá. Porque de um lado o neguinho te tira, do outro também. Aí tu fala, uai, velho, que posicionamento é esse que eu tô... E isso se dá pelo fato de que, pô, eu estudava numa escola particular, mas morava numa região administrativa, como eu moro até hoje, aqui no Guará, né, que é distante do centro, da capital, que eu sou de Brasília, né, acho que a gente esqueceu de falar. Acabei não falando, verdade. E, cara, aí eu sempre me vi nesse limiar, o cara querendo ser músico, então eu era o cara que via os brothers jogar bola e eu era muito ruim, o Toninho de bola, muito, muito mesmo. Eu era aquele que era sempre o último a ser escolhido, que mais batia nos outros do que chutava a bola. Então eu acabava ficando no banco, e sempre que eu ficava no banco, eu ficava com violão. Claro. Então as coisas foram meio que se condicionando a isso, sabe? Eu gostava muito do negócio, acabava me envolvendo, quando tinha oportunidade eu sempre estava ali, até que com 14 anos teve esse concurso de música e eu resolvi fazer uma música para
participar, para ingressar mesmo, entendeu? Mas por um concurso. Só que eu sempre tive uma coisa de competição muito grande. E essa mesma coisa que me influenciou no concurso foi a minha dor de cabeça por muitos anos na minha vida. Porque eu participei de vários concursos, irmão, e nunca ganhei nenhum deles. Se fosse depender de fé e de esperança disso, eu tinha largado a música lá no começo. Pra ser bem sincero. E, cara, foi assim que foi se desenvolvendo. Em 2014 eu fiz o primeiro som, participei desse concurso, não ganhei, fui desclassificado lá porque falei umas coisas que não podia falar durante a apresentação. Critiquei a produtora logo em cima do palco. Eu sempre tive esse problema de falar o que eu penso demais. Os caras queriam meio que oprimir a gente, cara. Aí eu falei, não vai acontecer. Eu prefiro não ganhar e falar o que eu tenho pra falar do que ganhar e não falar o que eu preciso falar. Que louco, cara. Sabe que eu acho corajoso isso, porque muitas vezes, e aí pode ser música, pode ser qualquer trabalho, um trabalho de rádio, enfim, a gente começa bem intencionado, puro naquele propósito, naquela ideia, e com o tempo a gente vai se moldando. Hoje, mais do que nunca, por conta das redes sociais, o like, o compartilhamento, a visibilidade ganhou um peso de legitimar quem nós somos. Então acaba que a gente vai tentando se tornar alguém, esquecendo de quem se é, e vai moldando esse alguém para ser aceito, para ser bem visto, para ser querido, e vai se perdendo da gente. Acho que quando tu te posiciona dessa maneira, prefiro perder, mas ser quem eu sou, é um posicionamento completamente incisivo, né? De me colocar, eu tô aqui e prefiro perder do que deixar de ser eu. Cara, mas isso é uma coisa que você falou, que eu vou te falar que é um demôniozinho que me acompanha até hoje, mano. Todos os dias. Por fazer um trabalho onde eu acho que o mais digno que eu tenho a fazer e a oferecer é o meu talento musical, são as minhas mensagens. Realmente eu me encontrei nisso, tá ligado, Toninho? E aí eu me pego em situações de que o que é mais justo para levar essa mensagem? Quais são os meus limites que eu tô disposto a ceder nas coisas que eu acredito para que essa mensagem chegue a mais pessoas? Aí ao mesmo tempo você pensa, mas qual é esse número de pessoas? Você não sabe. Aí eu fico nessa, será que vale a pena ceder um pouco mais pro mercado? Será que não? Isso é uma coisa que eu luto constantemente e acredito que o que eu faço é continuar mantendo assim o som independente, sendo um artista independente, fazendo os arranjos que eu gosto, com as instrumentações que eu gosto. É outra coisa que eu enfrento, que como você acompanhou, você conheceu um cara tocando voz e violão dentro de um quarto, né? Sim. E cara, pensa isso, eu comecei tocando voz e violão dentro de um quarto porque era a opção que eu tinha, velho. Eu tinha um quarto, um violão e um celularzinho que gravava. E, cara, queria mostrar aquilo, porque, dedicava já a minha vida toda, isso desde os 14, que foi essa apresentação que eu te falei, até os 17, que foi o primeiro vídeo na internet. Foram 3 anos que eu só fazia quase música. Fazia um ensino médio, mas, cara, sinceramente, eu estudava muito mais música do que qualquer outra coisa. Só que ninguém via isso. Ninguém. Era algo que eu fazia pra mim, que eu achava massa, que meus dias passavam, que eu ficava feliz, mas eu sentia que, aquilo ali podia ser transmitido pra frente e eu via que eu queria viver daquilo ali também. Queria ganhar uma grana daquilo ali, pra ser sincero. E daí que vem a música que você ouviu, pra gente linkar, que é a Inimigo do Silêncio, que hoje é a música que dá nome ao meu primeiro álbum, que eu lancei agora há um mês, que se chama Esperar é Suicídio Lento. Esperar é Suicídio Lento é exatamente o título dessa obra. E é a frase que, cara, me trouxe a maior responsabilidade da minha vida. Porque eu tava lá fazendo minhas músicas no meu quarto, resolvi gravar e foi espalhando, vou botar um som meu, 2, quando eu boto o terceiro som, o segundo ou terceiro som, Inimigo do Silêncio, dali 1 mês, 2, me aparece uma pessoa
com a frase tatuada na pele. Loucura. Cara, e aí aquilo ali foi um primeiro estalo assim que eu falei, meu Deus, agora tu se arrumou uma responsabilidade que você nem tava imaginando que existia. Porque, cara, nesse momento eu falei, tu realmente conseguiu chamar a atenção, ajudar alguém de alguma forma, e ao mesmo tempo você acabou de assumir um compromisso, uma responsabilidade social pra vida, né? Isso lá isso há 10 anos atrás, vamos botar, quando eu tava com os 18, começo do canal, né, pra 20, por aí. Hoje eu tenho 28. E, cara, desde essa primeira tatuagem, eu tive a certeza que o meu primeiro álbum seria com esse nome, com essa frase, porque a pessoa tinha tatuado. Isso pra mim já era um puta de um motivo pra ser o nome do álbum. E acabou que 2, 3, 10, hoje mais de 100 pessoas tatuaram essa mesma frase, né, mano? Engraçado que 90% das pessoas tatuaram antes do lançamento desse CD. Justamente por aquela versão, voz e violão no meu quarto, simples e tudo. Que isso criou, aquilo é um gatilho mental para as lembranças e memórias, né, velho, das pessoas. Eu acho que igual você falou que ouviu há 7 anos atrás, independente da música, tudo aquilo ali te bota num ambiente que você tava, né? Numa realidade que você pertenceu. E é uma coisa que eu demorei pra entender, porque eu, olhava, cara, mas é ruim, eu era desafinado, violão todo desafinado, tudo ruim. Mas a galera ama aquela forma lá por isso, porque igual você faz aqui no podcast, deu voz, deu ideias pra quem não sabia expressá-las, né, irmão? Tem aquela isso coisa. É a grande vitória. Tem aquela coisa que se fala que os melhores livros são aqueles que falam que a gente não sabe dizer. E talvez o mesmo caiba pra música, né? Naquele momento, tu te colocou naquela letra, só que cada um tá vivendo um momento de vida, cada um tá no seu processo de desenvolvimento espiritual, de autoconhecimento. Então, no meu caso, eu tinha 21, tu escreveu com 18, sei lá. Hoje pode ser uma pessoa de 30 anos e tá ouvindo aquela música e pra ela, nesse momento, faz todo sentido. Só que o louco é quando vem essa contrapartida, né? Porque tu simplesmente estava fazendo por ti. Muitas vezes a gente adota o discurso politicamente correto, do bem, e não é uma crítica ou julgamento a quem o faça, de que eu faço porque eu faço pelos outros. E de alguma forma, todas as nossas atitudes, mesmo que minimamente, tem um lado egoísta porque eu faço por mim. Até fazer bem pro outro. Fazer bem pro outro me faz bem. Eu faço a minha arte, o meu trabalho, a rádio, porque dá sentido à minha vida, né? Me faz acordar na segunda-feira e sentir que eu não tô repetindo um padrão de comportamento porque é o que todos fazem e tal. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, cara, que eu fiquei numa dúvida, é o seguinte: tu falou que tu vem de uma família tradicional, de formação tradicional, trabalhos mais padrões, né? Por que não? Então é o cara que vai pra música. Eu, com a minha família, meu pai é advogado, minha mãe é imobiliário, o dia que eu botei uma mochila nas costas e falei, tô indo pro mundo buscar respostas, e a minha mãe disse, tá, mas pra que perguntas? Eu falei, olha, não faço ideia. Eu quase que criei um bloqueio entre nós pelos 3 anos em que eu viajei. Como é que foi pros teus pais verem essa tua saída, né? Tu de alguma forma saiu de um caminho tradicional pra botar tuas letras ali da maneira que tu faz. Como é que eles reagiram a isso? Vixe, só antes de te responder essa pergunta sobre o que você estava falando antes, é uma frase da música Inimigo do Silêncio, de novo, que ela é assim, abre aspas, acreditar em si é vaidade necessária para um mundo melhor. Perfeito. Que é mais ou menos o resumo disso, né? Que você tem que realmente, mano, essa vaidade ela é saudável. Você acreditar que você é bom, ou você olhar, falar um trampo, pô, poderia ter feito aquilo ali melhor. Isso é completamente saudável. Às vezes eu temo até em chamar isso de vaidade, mas é que eu não encontro outra palavra nesse contexto, assim. Mas sim, eu te entendo. Te respondendo sobre a questão da família, mano,
isso tudo foi um processo. No começo foi muito difícil, muito. Principalmente porque era exatamente a época de vestibular, ingresso na faculdade, vai fazer o quê, vai decidir o que você quer ser. E, cara, eu realmente não sabia o que eu queria ser. Eu queria ser um artista bom, de sucesso, que igual um Charlie Brown que eu ouvi, um Rapa. Eu queria ser aquilo ali, eu não sabia o que eu ia estudar para ser aquilo ali, porque eu também sempre achei que a academia de música não me levaria àquilo. Sim. Da forma com que eu queria. E, cara, foi muito difícil no começo e, sinceramente, o caminho que eu escolhi foi buscar dividir a minha atenção. Isso foi uma das coisas mais difíceis e ainda é até hoje. Para música e para engenharia, porque eu também não queria abrir mão do estudo, principalmente dessa parte racional e exata do meu cérebro, porque eu já sou muito voado e muito de humanas, resumidamente. E aí, cara, surgiu aqui em Brasília a opção desse curso de engenharia de produção. E eu me interessei muito, porque, resumidamente, é sobre negócios. Vamos. Ó, o Google achando na web negócios. E aí demorou. Eu ainda ia com a música, continuava meus vídeos, falava que queria ser músico, era muito difícil. Só que realmente, sabe qual foi a virada de chave para mim nessa questão familiar? Foi a inclusão deles. Foi quando meu pai e minha mãe foram num show. Nossa. Pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, quando eles viram a reação, acho, do público, quando começaram a vir também alguns resultados de internet. O resultado é muito importante, né, irmão? Existe um gate de tempo que você vai precisar até conseguir mostrar algum resultado. Mas eu acho que você tem que mostrar, sim, serviço, cara, para você ser aceitado também. Sim. Empenho, dedicação, isso aí eu acho que é o principal. Agora, pelo menos no meu caso, né? Mas eu sou meio extremo assim, cara. Eu não sei se eu não dei opção pra eles também. Eu falei, cara, é isso, eu amo isso, vou tentar isso. É o plano A, o plano B, é o plano A de novo. Não vou deixar de estudar, vou fazer o corre, vou fazer tudo que tiver que fazer pra somar dentro do que eu quero. Mas objetivado, assim, viu, man? E difícil, porque, cara, é difícil. Você se contrapõe com quanto você poderia estar ganhando aí já numa consultoria sendo engenheiro, e quanto você ganha sendo um músico, você fala, caraca, talvez estava melhor tá lá do outro lado. Mas não tava não, velho. Não tava, porque você tem que estar onde seu coração tá, né, mano? Não, e se você não puder estar lá, você tem que fazer o que tem que fazer para estar lá. Isso é estar lá de uma forma. E é bacana que tu conseguiu conciliar as coisas, né, cara? Eu te confesso que até hoje eu não consegui conciliar. Assim, né, mano? Puta merda, muito difícil. Nossa senhora. Meio marromeno, porque vou ser sincero, sempre algo perde, né, mano? Sempre algo sai lesado. Sim. Seja uma música, seja o estudo, seja a atenção a uma namorada que você queira ter, tu vai começando a fracionar seu tempo, quando você vê, não dá pra fazer tudo 24 horas, é pouco. É verdade. Mas eu acho interessante que tu tenha conseguido, porque eu até hoje eu não consegui. Eu brinco que chegou um momento da minha vida que eu decidi que eu ia ser sincero. E quem tá falando aqui não é uma pessoa que não mente, tá? Não é o sincerão e tal. Não, minto com certeza, mas tento pautar minha vida em verdade. E eu lembro que depois de 1 ano e meio viajando, meus pais desesperados comigo, andando de pé descalço, de dread, abraçando árvore e falando que era amor e amor e amor, tomando chá, eles falaram, cara, o que tu quiser fazer, eu vou te dar pra te ser normal. Basicamente essa era a proposta. E eu tinha muita dúvida em relação aos meus caminhos, porque eu saí seguindo o coração e tava aprendendo muita coisa massa, me conhecendo, mas eu não sabia onde que eu ia chegar. E aí chegou um momento em que eu entendi que, beleza, eu vou tentar fazer uma faculdade. E aí
matriculei numa faculdade em Santa Catarina de psicologia e eu fiz um semestre. E acontece o seguinte, cara, que aí eu acho admirável que tu tenha conseguido. Mas não consegui ainda, não. Você só mas consegue tá quando tiver o diploma na mão. E, mano, vou te falar, velho, é difícil. Vale tentar. E eu lembro que eu conversava com chegava lá e perguntava pras pessoas, tipo, tá, e por que tu tá aqui? Ah, não sei. E tu? Ah, porque meu pai queria que eu fizesse uma faculdade. Eu perguntava pro professor, pô, por que você tá aqui? Ele, pô, porque eu tenho que trabalhar. E eu tava num momento de vida, talvez hoje fosse diferente, né? Mas naquela época eu tava num momento tão visceral, em que tudo tinha que ter sentido e propósito, que quando aquelas pessoas me diziam, não sei por que eu tô aqui, eu tô porque eu tenho que estar, ou porque todos estão em algum lugar. Tava desesperado. Me desesperava, me dava uma agonia, eu queria balançar as pessoas, sabe? Eu entendo. É. Mas tu conseguisse conciliar isso, né? Cara, mas vou te falar, demorou muitos anos, viu, Toninho? Porque entre o momento que eu realmente consegui passar na universidade, eu não tinha essa certeza não, de que eu era bom, de que eu gostava. Inclusive eu entrei falando, cara, vou fazer isso porque pelo menos assim eu consigo fazer minha música sem eles me encher o saco lá do outro lado, eu vou fazendo isso aqui. Mas, sinceramente, para conseguir enxergar um ponto de congruência aí entre o que eu estudo e a minha música, demorou 5 anos, irmão. Pra eu falar, cara, isso pode me ajudar dentro do meu projeto da música, como que eu nunca vi isso? Tô aqui carregando na barriga, fazendo, não estudando direito, sendo que podia estar me somando muito dentro do que eu gosto de fazer. Esse dia demorou, mas foi também uma abertura de caminho, assim. Mas chegou, né? Porque eu era aquele aluno frequentador de supermercado. Pega uma matéria aqui, bota no carrinho, pega outra ali. Nunca fui o de viver a experiência, porque o tempo que eu tinha eu tava fazendo música, né, velho? Claro. Era um projeto paralelo, mas que tu tava levando também. Cara, tu citou em algum momento aqui a tua avó. Como é que chama a tua avó? Terezinha. A dona Terezinha. A avó de um grupo de amigos meus era a Terezinha também, uma senhora muito querida. Tu falou em relação a ela pelos cuidados do coronavírus, dessa situação pandêmica que a gente está vivendo aqui desde março. Eu comentei com o Sérgio aqui, antes da gente entrar no ar, que nas 2 primeiras semanas, com a gente batendo palma para os médicos e enfermeiros, eu falei, pronto, a minha utopia de mundo incrível vai acontecer. A gente vai se amar, o mundo vai mudar, a gente vai ajudar uns aos outros, que loucura. E agora a gente está vivendo uma loucura inversa, né? Sem liderança, sem referência, sem ministro da saúde, o Brasil se tornando aí o epicentro do mundo em casos, mortes. Tem talvez ali Estados Unidos, Índia também com índices muito altos. Mas a gente está lutando pelos recordes negativos. Cara, tu, como uma pessoa sensível, reflexiva, crítica, como é que tu tá vivendo e enxergando esse nosso momento atual? É engraçado porque hoje a gente marcou essa nossa conversa num dos dias que eu dei o meu maior surto social, público, na internet a respeito disso, irmão. Cara, graças a Deus eu trabalho de casa, a maioria das coisas que eu faço é por aqui. Então, consigo produzir músicas, gravar algumas guias, algumas coisas, a própria composição, toda a parte de marketing digital eu que faço. Então, tô muito em casa. Há 3 meses, assim, eu tô muito em casa. Um cara que sempre viveu na rua. Era faculdade, estúdio, aglomeração, igual eu te falei, festinha pra todo lado, show. E o que me preocupa mais é a banalização da doença que está acontecendo depois desse novo afrouxamento das políticas, né, de circulação. Tá muito banalizado, porque hoje eu fui no mercado, irmão, e eu vi 30 pessoas em fila, distante, sei lá, 50 centímetros uma da outra, para entrar numa academia fechada. E realmente aquilo ali eu achei o cúmulo do absurdo. As academias estão funcionando aí. Cara, as academias estão funcionando aqui, sendo que aqui no DF a gente tá num dos piores momentos, entendeu, irmão? A gente fechou muito cedo, e aí eu não sei se a população se cansou. Eu sei que agora que afrouxou, já tem mais ou menos quase 2 semanas.
Banalizou. A galera tá na rua, o uso de máscara já parece não importante, álcool em gel já vai virando besteira, distância ninguém respeita. Quando você pede algum distanciamento, as pessoas te encaram como se fosse arrogante, tipo assim, quando você vai comprar alguma coisa na farmácia ou no drive, por exemplo, como eu já fui, cara, as pessoas elas se aproximam, não têm a consciência. Eu acho que isso é uma coisa que eu tava conversando hoje com meu pai, é um reflexo da base educacional do país, né, mano? Essa que é a verdade. Isso é uma ignorância. É uma ignorância, mano. A gente tá vendo refletido aqui o nosso comportamento padrão. Você sabe que a gente tem ali, vamos dizer, 3 pessoas na Rádio Inverso, que é onde eu faço o Mundo Incrível todo dia, e um deles a gente brinca que é um filósofo por natureza. E eu tive a oportunidade de bater um papo com ele aqui, e a gente falava sobre educação, que a gente fala muito, né? Pô, educação é o futuro, educação é o futuro. Só que é o seguinte, né, cara, citando aqui o livro 1984, o grande Big Brother, lá do George Orwell, ele cita, e eu não vou conseguir falar de forma literal, que a educação e a informação nunca vai poder ser um acesso de todos, porque senão o controle, o O condicionamento... dominador é dominado, né? Claro, as pessoas vão se rebelar e vão perceber que elas têm uma liberdade maior. A gente está vendo aqui uma repetição daquilo que a gente já enxerga. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, quando abriram os shoppings, agora está fechado, eu conversava com um amigo e ele dizia assim, eu acho que não vai ninguém no shopping. E eu falei, olha, eu gostaria de acreditar. O que eu acho é que vai lotar e as pessoas vão aflorar aquele lado consumista delas. E é o que está acontecendo nas academias aí também, né? Cara, eu não consigo enxergar essas voltas de, como se diz, sem propósito, por lazer, por mero ego, tipo assim, pô, tô sem ver vários amigos meus há meses. E não só pensando em mim, sabe, mano? Pensando, claro, primeiramente em mim, primeiramente na minha família, sempre, óbvio. Mas eu tô pensando também no cara que eu vou ter que ir ali no mercado, numa farmácia, num lugar para pegar uma comida em algum momento que seja. Eu tô protegendo aquela pessoa também quando eu tô me resguardando. Por mais que eu não a conheça, por mais que ela esteja distante da minha realidade, e se ela estivesse fazendo o mesmo, tomando todos os cuidados, ela estaria me protegendo. Então eu acabei tomando isso como uma coisa meio pessoal, tipo assim, cara, eu tô fazendo por vocês, por que não estão fazendo por mim? Isso me revolta muito, né? Mas tudo bem. Eu acho que, assim, temos que tomar todos os cuidados, nem todo mundo pode ficar em casa. Como eu falei, na minha família é assim, nem todo mundo tem um trabalho que se pode fazer de home office. Mas não afrouxar, né, nas medidas, nos cuidados, não cair nessa banalização que está acontecendo, que isso é o pior. É triste ver aqui em Brasília, teve uma grande polêmica, que foi um show do Jorge Mateus, que eles resolveram fazer num dos maiores hotéis daqui. Show! Sendo que a proposta era com que o público ficasse nos quartos do hotel, né, porque o hotel meio que circunda, meio que um estádio, vamos representar assim. Aí as pessoas ficariam nos quartos, né? E, pô, isso deu uma puta polêmica. Aí no dia a justiça travou, aí no outro dia conseguiram derrubar, fizeram show. Aí no dia do show tinha uma aglomeração de 40 lanchas, lotada de pessoas, assim, ó, pra ver show, mano. Tudo classe média, vamos colocar, classe média alta. A galera que teoricamente era instruída, teve acesso. Eu não entendo, irmão. Eu realmente não entendo. Não entendo. Fico triste pra caralho. Desculpa o palavrão, mas eu não consigo expressar de outra forma. É muito triste. É muito triste. Eu acho que é legítimo, cara. Porque é um momento muito... eu também não consigo entender uma série de coisas. Né? Eu tento me enxergar, assim, me trabalhar para não entrar num padrão de julgamento, né? Porque eu tento entender que cada um tem um porquê para fazer as coisas que faz, mas tem certas coisas que são muito absurdas, assim. Tu percebe que realmente falta uma empatia, né? Um lado amoroso, humano, de se colocar no lugar do outro. São coisas extremamente superficiais. Aí eu penso, pô,
Mas talvez ver show do Jorge Mateus seja superficial pra mim. Talvez aquela pessoa tenha síndrome do pânico e tava desesperada pra ver, mas eu penso, pô, mas e aí vai ter que ir no show de lancha? Não poderia dar uma caminhada no parque? Não pode ver numa live É, agora, até um tem. final do ano, de boa, tipo, pô, não pode fazer um exercício em casa, no parque, dentro de casa, tem tanta opção aí, tanto profissional que pode te prestar uma assessoria muito boa à distância. Tem opções, man, tem opções, sim. É o que eu te falei, todo negócio em uma crise tem uma oportunidade. Sim. E as pessoas, alguns aproveitam e outros nem percebem que elas existem, né? Eu nem preciso te perguntar, né? Porque eu acho que a gente tá bem alinhado nisso e eu não tenho uma perspectiva muito positiva. Eu já imaginava lá em março que seria algo longo, mas eu pensava que o Brasil, por ter tido referência de outros países, conseguiria lidar muito bem com a situação. Mais um momento Um de devaneio inocência. de Toninho. Mais uma utopia ali, de eu achando que o mundo ia mudar. E não, né, cara? A gente já teve 2 ministros e, enfim, não quero O polarizar muito terceiro política. nem aparece mais. O cara nem do meio né? Então, assim, é cego guiando cegos que gostam de ser liderados, porque a gente tem esse comportamento de elencar mestres, heróis e vilões, né? A gente funciona muito bem assim. Eu acho que quando a gente tem um mestre, alguém que nos guie. Dualismos mesmo, né? Sim, sim, sim. A gente aprendeu a viver assim, a gente não precisa pensar por si. Mas se o meu presidente tá fazendo tal coisa, tá tudo certo, né? Então, é brabo, eu não tenho muita experiência. Sobre isso que a gente está falando, eu realmente tento me apegar à minoria que, assim como eu, assim como você, tá criando uma empatia, tá buscando nesse momento se encontrar, tá difícil ficar sozinho consigo mesmo, irmão. A ansiedade tem me atacado como nunca. Como nunca. Acho que eu nem sabia o que era ansiedade antes disso, pra ser sincero. E, cara, tô todo dia lutando contra isso, sabe? Lutando contra meus desejos. Cara, e vou falar sincero mesmo pra você, desejos mundanos. Às vezes eu quero encontrar uma menina ali, pai, não vou. Não vou, porque eu acho que é maior do que eu, tá ligado? E tem muita gente que tá enxergando assim como a gente. É. Essa é a verdade. Eu acho que a gente tem que se concentrar nisso, em continuar batendo a nossa ideia de que o negócio é perigoso, de que tem que se cuidar e abrindo os olhos. O despertar, ele dói, né, irmão? Quem tá na escuridão, quando vê a luz, ofusca de uma vez. Ninguém quer isso. Eu acho que é uma das coisas que essa pandemia fez, né? Abriu as janelas para todo mundo. A gente passa uma vida Abriu. toda. É uma chance de se encontrar que muita gente não tá vendo. De voltar pra gente, né? A gente passa uma vida toda tentando se tornar alguém e às vezes esquece de ser quem a gente é. E as janelas se abriram, veio um monte de luz e tem gente que ainda tá se escondendo. Não, não é luz, não. Não é luz. Aí é. Eu vi o tanto de armadura que eu vesti, irmão, social, pra me impor, pra criar um personagem, como eu acabo achando que eu preciso, que a gente tava trocando ideia quando você é uma pessoa pública, porque as pessoas gostam de histórias e gostam de novelas. É muito engraçado, né? Tipo assim, não basta você só tentar ser o melhor profissional da música e fazer as melhores músicas, porque isso não é o bastante pro mercado. Pra você viver bem da parada. Isso tô te falando por experiência e com a maior honestidade do mundo. E cara, quantas armaduras eu vestia, né, para você buscar isso, e hoje eu vejo que, mano, quando você tá você e você, nada daquilo só te pesava, eu não sei como é a sua relação, assim, transcendental, sua fé, mas, cara, quando eu paro pra olhar de um ano pra trás, o quão pouco eu compunha, perto do que eu fiz esses tempos de pandemia agora, e eu acredito piamente, diretamente relacionado às pessoas que eu me envolvia, aos ambientes que eu andava, às ideias que eu absorvia. Isso me travava a minha composição, travava os passos da coisa que eu mais gosto de fazer. Pra você ver como que era sério.
Então, assim, tá foda, tá difícil, tô ansioso, mas vi uma luz, entendeu, mano? Acho que é uma oportunidade uma chance de organizar meu trabalho, meu calendário, de botar tudo em dia, vir com novos projetos, estudar uma coisa nova, um novo instrumento. Quem não tá vendo isso, quem tem a chance de estar fazendo isso e tá perdendo, não merece perdão. Eu acho que tem muita gente que se orgulha, né? Fazem 30 anos que eu sou a mesma pessoa e eu penso, puxa vida, que pena, né? 30 anos depois continua igualzinho. A vida nos dá constantes oportunidades de se reconhecer, de se modificar, de se transformar. E acho que essa é um momento ímpar na nossa sociedade, nos últimos 100 anos, porque a gente teve guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mas agora é uma guerra da humanidade contra um vírus. E a gente poderia estar muito mais unido. E é documentado em tempo real para todo mundo, né, cara? Isso é o mais louco. E a gente tá perdendo pra gente, né? Tá perdendo. Agora tu falou bonito. Perdendo pra nossa vaidade, pra nossa incapacidade de olhar pra dentro. A gente passa uma vida toda fugindo. Com a rotina do dia a dia é mais fácil. Só que quando a gente volta pra casa e tem eu, e agora? Né? Pra onde é que eu corro? Não corro, né? E eu me acolho. Cara, eu quero fazer um inspirado, que é a primeira vez que eu vou fazer isso, tá? Lá se vão 23 podcasts, eu acho. Eu nunca fiz isso. Eu vou falar uma palavra, estilo Marília Gabriela. E tu... Sou meio lerdo, vou tentar. Tá? E tu me fala. Eu separei algumas palavras aqui que eu sinto que de alguma forma vão te tocar também. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta aqui, pegando um link das tuas músicas, cara. Se cada um tem uma missão aqui, por que seus filhos estão brigando tanto assim? Pois é, né, irmão? Essa é uma música de encontro. Como eu digo, acho que essa é uma das músicas aí que eu busquei mais luz, assim, mais união de todas as minhas. E eu acho que o grande mal é o ego, né? É a vontade de estar acima, de ser melhor, de ter um dinheiro a mais, de ter, sabe? Não por você gostar das coisas, mas pelo status que as coisas te trazem. Eu acho que isso que tá trazendo as guerras, as cotidianas, as pequenas, as grandes. Acho que tudo é o ego, é o espaço sendo invadido, os limites não sendo respeitados. De verdade. Acho que é isso. Então, beleza. Vamos fazer esse Marília Gabriela aqui? Bora, chama, vou tentar. Vamos lá. Cara, a primeira palavra que pra mim significa muito, porque ela traz sentido pra minha vida, é a seguinte: morte. Morte. Quando eu morri, quantos matei comigo? Que é uma frase que fecha o meu CD. Que eu penso... O que você fez no final das contas? O que você deixou de legado? Você realmente participou da vida de outras pessoas de uma forma positiva? Quando você se for, a sua presença fez alguma diferença aqui mesmo? Ou você só foi mais um aí dos bilhões que já estiveram aqui e é isso? Eu sempre pensei muito na morte. E minha mãe dizia: meu filho, bate na parede, bate na madeira, vai atrair. Eu dizia: mas mãe, é a única certeza que eu tenho no mundo. Se eu não pensar nisso, o que eu vou fazer da minha vida? É engraçado que o meu trabalho, mano, esse primeiro álbum, Esperar esse Suicídio Lento, ele é mais ou menos... Eu tentei trazer um tema como se fosse a vida. Ele começa com uma música que se chama Mestre, que é como se fosse uma oração a Deus. E ele termina com a música Quando Eu Morri. Então é como se ele tratasse de todo esse ciclo, durante as músicas, a obra, de uma vida, do que eu enxergo, do que eu vejo, até o momento da morte, o que eu espero. Eu costumo dizer que é como se fosse um mergulho, assim, num mar. Eu vou vindo da superfície com os ouvintes e vou tentando trazer eles cada vez mais profundo, sabe? Eu acho que é o jeito mais fácil, assim, de você trazer alguém para suas ideias.
Perfeito. Cara, destino. Destino. Eu acredito que um homem de virtude controla sua fortuna. Cara, falando assim de sopetão, não vou me recordar quem é o filósofo, o autor disso, mas é basicamente isso. Eu acredito que existem caminhos que tendem a te atrair na sua existência, mas que um homem de virtude, como se diz nessa alusão, é o homem que tem o poder de controlar o próprio destino, independente dessa fortuna que a ele é reservada, quando ele adquire uma série de características e desapegos e evoluções, ele controla todo esse caminho. E aquela famosa e eterna ambivalência, né? Destino ou livre-arbítrio. A gente vive a vida ou é a vida que nos vive? Exato. É louco, né, cara? É muito louco. Mas eu acredito em Deus, eu acredito que você tem caminhos assim de vibrações mais fáceis, vibrações mais difíceis, e eles são te apresentados, e conforme você tá, você vai tender a ir para um lado. Mas eu acredito que sempre tem o caminho que seu coração dá de verdade, de qualquer pessoa, mano, generalizando mesmo. Com certeza, eu também acho. Que cada um tem esse seu caminho e é difícil. Muita gente foge da escolha desse caminho porque, mano, vai ter que trabalhar, vai sofrer, vai passar dificuldade, e esse caminho ele assusta. Não é todo mundo que segue ele, não. Tem que ter coragem demais. E aí eu já entro numa outra palavra aqui que eu acho que encaixa super bem. Espiritualidade. Espiritualidade. Cara, eu tenho muita fé. Não enxergo um Deus como que me foi apresentado pela Igreja Católica, bem como o que foi me apresentado pelo Espiritismo. Sim. Bem como eu acredito, eu tenho muita fé em Cristo, em Jesus Cristo, acredito muito. Acho que o maior dos ensinamentos é a transmissão de algo seu de valor para alguém. E quando você passa a basear a sua vida nisso, eu acho que todas as outras coisas vão se consertando, se adaptando, se colocando no lugar certo na sua vida. Quando você foge disso, é o contrário que acontece. Por último, e não menos importante, a gente já está chegando aqui a quase 1 hora. Eu tento pautar o meu trabalho, cara, sempre com muita verdade, né? Então, sempre que eu entro no ar, eu falo, eu não tô aqui para dar resposta, para apontar caminho, pra dizer o que é melhor, o que é pior. Acho que aquilo que valeu para mim não necessariamente vai valer para quem tá ouvindo. E de alguma maneira a gente está sempre buscando, né? O ser humano, ele nasce, eu brinco que a gente tem uma peça do quebra-cabeça faltando, aquele vazio existencial que nos movimenta a buscar talvez um preenchimento lá na frente que a gente entenda, que é uma busca por a gente mesmo, mas é o que nos faz viver, nos relacionar, fazer arte e tal. E é o que dá a depressão quando a pessoa não tem a coragem de ir atrás também. Perfeito, porque ele vai tomando conta, né? Exatamente. Você ter uma vontade, mas não ir atrás dela, ela te engole. A zona de conforto que vai ficando desconfortável e nos obriga, na maioria das vezes, a mudar. Mas, cara, diante de um momento tão delicado como a gente está vivendo, tendo passado 10 anos do teu primeiro som no YouTube, da primeira tatuagem. Hoje tu publicou nos teus stories uma nova tatuagem, hoje ou ontem, se eu não estou enganado. Foi ontem, uma menina de uma frase lá. Eu gosto. Resisto porque sei que as tempestades têm um fim. Cabe muito bem nesse momento, né? Bem pro momento, né? Mas, cara, fazendo toda essa caminhada que a gente fez aqui, olhando pra tua vida, pro teu trabalho, se tu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, o que vier no teu coração, o que tu diria? Cara, tem uma mensagem que eu não me lembro quem me falou, mas que marcou muito minha vida, que eu gosto sempre de falar, que é o seguinte: seres humanos são seres de uma asa só, e para voar eles precisam da asa de alguém.
Essa é uma coisa que todos os dias eu vejo, todos os dias eu experimento, eu vejo que eu tenho o meu talento, mas que o meu talento depende muito do talento de outras pessoas, de outros caras, de outras áreas. Então, é uma rede que se constrói, né? Sozinho você não faz nada. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que não existe, eu acho, de verdade, assim, na minha opinião, um caminho do seu coração para ninguém que vai ser fácil, que vai ser sem barreira, que não vai te fazer sofrer, chorar e pensar em desistir. Realmente eu não acredito nisso. Não acho. Você vai sofrer, tu vai passar perrengue, tu vai discutir com os outros, vai perder gente que você gosta, mas tudo bem. Desde que você esteja certo de que seu coração tá ali ou que você acredita que é o certo e você tá fazendo, tá tudo bem. A gente sonha às vezes com um caminho de luz, né? Então eu vou encontrar o meu caminho, o meu propósito, e anjos coloridos vão me carregar. E a gente esquece que enquanto ser humano encarnado na Terra, a gente está exposto a essa ambiguidade, aos extremos da vida, dores, alegrias, enfim. Mas nada melhor do que poder sentir que a gente está vivendo o nosso caminho, né? Eu acho que essa é uma das melodias mais lindas que a gente pode tocar aqui na Terra. É verdade. É isso, mano. Toninho, te agradeço muito, viu, meu brother? Eu que te agradeço, cara, do fundo do coração. Obrigado por disponibilizar um tempo, obrigado por se dividir aqui conosco. Todo sucesso do mundo na tua vida, seja na música, seja na vida como um todo. Às vezes a gente pode mudar, né? O coração pode mudar também, tem que respeitar isso. Claro. Mas é isso, cara. Só mais uma coisa eu acho que eu poderia dizer para quem ainda não encontrou, assim, onde está o seu talento mesmo. O que você estaria fazendo quando você fosse um senhorzinho de 80 anos? Independente de dinheiro, de nada. Eu acho que esse é um bom começo para você pensar a sua direção. E eu vou te dizer um negócio, eu acho que isso aí é tão válido, porque foi pensando nisso que eu saí de casa. Eu pensava, um dia eu vou ter filhos e netos, eles vão me visitar, e que histórias que eu vou contar pra eles? As minhas ou a de um livro? E eu falei, tem que ser as minhas, cara. Exato. Eu tenho que viver essa vida. Irado. Então eu acho que essa é a mensagem que fica. Meu irmão, foi uma alegria, uma honra poder trocar essa ideia contigo. Muito obrigado, meu mano. Abraçado à distância, siga se dividindo com tanto amor, com tanta transparência. Obrigadão mesmo. Agradeço muito, Toninho, pela oportunidade. Vamos trocar mais ideias assim que pudermos futuramente. Obrigado aí pelo seu espaço, pela sua audiência. Espero que some algo aí, que a galera conheça o som também. Que a gente tá querendo mandar uma mensagem, né, irmão? E cada um é muito importante. Com certeza. E assim Valeu, meu brother. Assim a gente une as forças, né? A você que esteve conosco até agora, muitíssimo obrigado. Aqui na descrição desse vídeo vão estar as redes sociais do Sérgio. Eu tenho certeza que foi um papo bacana, que te fez bem. Espero que tenha agregado de alguma maneira. E é isso, tá? Vai lá ouvir. Esperar é Suicídio Lento, Inimigo do Silêncio, Eu Vim de Lá, Mestre, um monte de canções bacanas, profundas, que fogem do padrão. E é exatamente por isso que elas são tão impactantes, tão verdadeiras, tão sinceras, como esse cara que a gente teve a oportunidade de ouvir aqui, tá? Um grande abraço, Sérgio, um abraço a você que esteve conosco, fique bem e até a próxima. Valeu! ¿Cómo quieres que comprenda lo que esconde mi cabeza si en la tuya se perdieron mis ideas? ¿Cómo quieres que yo sepa lo que sientes y lamentas y cuando hay que dar la cara tú te ausentas? Ay, qué paciencia, ay, qué paciencia, ay, qué paciencia la mía. No me digas que no, ya no me creo tus mentiras. No me digas que no.